nela está meu nome para sempre. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Os discípulos acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nos recolhamos por um tempo em silêncio e rezemos em nosso íntimo, invocando do Espírito Santo o auxílio, para que pelo Espírito nos descubramos e nos reconheçamos a nós mesmos como morada de Deus, como santuário do Espírito que nos habita. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, a gente ter uma história grandiosa como a história da igreja tem sua beleza, mas tem também os seus desafios para a gente dar conta da riqueza toda dessa história. Às vezes exige da gente um esforço sobremaneira para alcançar a compreensão como o sentido específico da festa de hoje e das leituras e das orações que compõem a missa de hoje, em que celebramos a dedicação da Basílica de Latrão, a Catedral de Roma. A história dessa igreja é bonita. A família Laterani era uma família nobre, grandiosa, vizinha da área da construção da Roma antiga, aquele centro histórico antigo das ruínas de Roma. Afastado um pouco tinha essa propriedade rural, com uma sede gigantesca e maior que a residência, era um galpão
de altíssima qualidade a construção de pedra, coberto, para guardar a cavalaria. Era uma família nobre que tinha um serviço de segurança grandioso, com praticamente um exército particular, um galpão 4, 5 vezes maior do que esta igreja e muito mais alto. Na época do domínio de Nero, esta família se rebelou, não aceitou o jugo dos caprichos do imperador Nero, se rebelou contra Nero, e Nero impôs uma perseguição violenta a essa família. Esta família foi muito bem assistida pela comunidade dos cristãos. E logo depois da perseguição, caiu em decadência, e parte desta sede antiga, como o galpão da cavalaria, ficou praticamente abandonado. Os cristãos, também perseguidos pelo Império Romano, neste grande galpão, no meio de uma vegetação robusta, começaram, quando tinha grande celebração para fazer, que não dava para celebrar nas catacumbas dos cemitérios de Roma, iam e celebravam nesse galpão. Certos encontros no domingo, nos domingos festivos, eram nesse galpão. Bem mais tarde, a família doa esse galpão para a igreja. E fica um longo processo até que o cristianismo se propaga de forma tão intensa na Roma, na cidade de Roma, que não tinha como o império perseguir mais. A força cristã era infinitamente mais forte do que a força do império em decadência. E aí, a igreja fez os procedimentos possíveis com o poder que tinha de uma multidão que vivia a fé cristã. Reivindica o direito de transformar aquele galpão numa grande igreja. É dedicada em 325 pelo Papa Silvestre, e lá se torna a primeira catedral de Roma, ou a primeira basílica. A palavra basílica, de Basileu, Basileia, que tem a ver com uma expressão em português com senhorio. Basílica, portanto, era onde a igreja de Roma tinha todas as atividades nela e ao redor dela, e a partir dali, Deus conduzia a Santa Igreja, e através da igreja, operava as graças, bênçãos e benefícios para que Deus reinasse por todo o mundo cristão. Essa é a ideia. Basílica de Basileia, de senhorio de Deus, através de um lugar de serviço. Daí, na basílica surgem os ministros, os ministérios. Sabe o que significa? Vem de minos, de menos. Os ministros da igreja, os ministérios, os menos, servem ao senhorio de Deus, que é, para uma forma crítica, já desde o começo, dizer que na igreja não tem que reproduzir a hierarquia do Império Romano. A ostentação de poder, a vassalagem, a dominação, a submissão, que a igreja tem que criar uma outra ordem de relação. Posto esse argumento introdutório, venham comigo, porque eu preciso dar um voo nas leituras. A primeira leitura, importantíssima. Bom, a festa da dedicação da Basílica de Latrão para a catequese é importantíssimos argumentos que virão, hein? Catequistas e catequizandos, e os pais dos catequizandos. O que desenvolve na missa de hoje é uma teologia do templo. O que é o templo cristão para a fé católica? Que diferença tem um templo cristão católico para outra forma das igrejas pentecostais, por exemplo, que não tem os sacramentos?
que nem reconhece a presença real de Jesus na Eucaristia. Que diferença tem o templo cristão, templo católico, para os templos de todas as grandes tradições religiosas? Antes de responder sobre o que é o templo, nós precisamos dar um voo panorâmico sobre a Sagrada Escritura, e para entender o lugar do templo, precisamos entender uma sequência. Primeiro, o lugar da criação. O que é a criação? Qual é a teologia da criação? A primeira leitura. O Salmo é a teologia das relações humanas. Já eu retomo. E a segunda leitura, a teologia do corpo. O que é o corpo humano? E aí, no Evangelho, a teologia do templo em vista da teologia do corpo. Esta é a sequência de argumento. Teologia da criação, teologia das relações humanas, o Salmo, teologia do corpo e a teologia do templo no Evangelho. Rapidamente, na primeira leitura. Profeta Ezequiel. O profeta diz que foi levado por um anjo de Deus no templo, chegou no templo de Jerusalém. Até o ano 1000 antes de Cristo, Israel não tinha um templo, senão vários templos, na maioria deles, que constituía apenas de um lugar numa montanha, com um amontoado de pedras, e sobre essas pedras se faziam as orações e os sacrifícios sobre o altar. E se rezava, cantava, louvava a Deus, pedia perdão e voltava para casa. Pedia a bênção das sementes, a bênção da terra, a bênção da colheita, a bênção da saúde, a prosperidade e assim por diante. A partir do ano 1000, Davi constrói o templo, constrói a cidade de Jerusalém, o palácio régio, institui a monarquia em Israel e constrói o templo colado no palácio em Jerusalém. O profeta Ezequiel, que já é um dos grandes profetas do período que prepara a decadência de Israel, a partir de 800, 700, 600 e 500 antes de Cristo, é uma sequência de 5, 6 séculos que vai derrocar até o domínio grego em 330. Mas preste atenção na sequência, eu queria que fosse muito mais do que informação e argumento para lógica doutrinal, que você se sentisse numa graça de abstrair e adquirir uma luminosidade da fé para entender a fé a partir dos olhos de Deus. É uma contemplação. Teologia é teologia, é pensar a ciência das coisas com os olhos de Deus, um olhar de Deus. E aí vem o argumento. O profeta Ezequiel sente um homem levando-o até o templo em Jerusalém, entre 800 e 600 a.C. Ele chega no templo e vê do templo, do altar do templo de Jerusalém, do pé do altar, brotava um rio de água que corria até a porta central. Esse rio dava um contorno para a lateral do templo, contornava e, vou resumir porque é muita informação, e esse rio soltava 4 grandes veios de água que iam aumentando na medida que desciam para o lado leste, oeste, norte e sul. No versículo 8 diz assim: então ele me disse, o homem de Deus disse ao profeta: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do Mar Morto, e elas se tornarão saudáveis. Olha que utopia. Jerusalém está beirando 800 metros de altitude, numa área de deserto e semideserto austero.
E o profeta tem uma visão fantástica da fé, que idealiza o templo como um lugar que tem uma nascente de água ao pé do altar. Essa nascente corre água para os 4 lados, leste, oeste, norte e sul de Israel, e a primeira água vai parar no Mar Morto e refloresce o Mar Morto. Aí a poesia segue a partir do versículo 9. Onde o rio chegar, todos os animais ali se movem, poderão viver, haverá peixes em quantidade, pois desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar ao rio. Nas margens do rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas, folhas não murcharão, frutos jamais se acabarão, cada mês darão novos frutos, e a conclusão da leitura diz assim, vamos ler? Pois as águas que banham as árvores saem... Leia, igreja. Pois as águas que banham as árvores saem... Vai, Marcelo. Seus frutos... servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Alimento e... remédio. Remédio. O que é isso, gente? Se tiver algum estudioso de biologia, de farmácia, de botânica, vai dizer, isso é a teologia da criação. A criação está no plano de Deus como uma realidade que oferece-nos sustento e cura. Falar da criação e do meio ambiente não é discurso de padre e bispo e papa alienado que entrou na pauta woke e que não sabe do que está falando porque perdeu a noção da teologia. Existe um monte de católicos e cristãos tontos, catequizados na estupidez dos achismos de internet, das correntes ideológicas, que acham que nós pregadores, quando falamos da criação, da preservação da natureza e do cuidado com a criação, é pauta de umas correntes ideológicas viciadas por estupidez de esquerda ou de direita. Sai dessa. O altar é lugar de brotar teologia que faz você enxergar a presença e a manifestação de Deus em tudo que Ele criou e um destino último em tudo que Deus criou. Na teologia do profeta Ezequiel, o lugar da criação é gerar alimento para todas as espécies de animais, frutos que são alimentos e folhas que são remédios. Cuidar da natureza é cuidar do sustento do que Deus criou. Não é pauta de alienado. Amém? Abra sua mente. Abra sua mente. Seja católico. Ser católico significa ser alguém de pensamento universal. Que todas as dimensões das coisas criadas, o católico alcança um olhar na perspectiva dos olhos de Deus. Isso é catolicidade e não pauta ideológica de gente estúpida, domesticado nas ideologias dos púlpitos e principalmente da religião que virou cabresto de político. No Evangelho, rapidamente. Olha que coisa impressionante. Ao mesmo tempo que do rio, do templo, corre um rio que leva a bênção para o mundo, a segunda estrofe do Salmo diz: os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. É o fluxo e o refluxo do rio. Pelo mesmo fluxo que a água desce do templo e irriga de bênção toda a criação, por esse fluxo a água vem e abençoa a cidade santa, Jerusalém, a cidade de Deus.
Deus está no seu meio, teologia da criação. É normal que alguém, quando saia para caminhar numa praça, num jardim, na roça, numa chácara, na praia, sinta uma presença de Deus. Deus está no meio da criação. Adão e Eva ouviam o barulho dos passos de Deus, ouviam a voz de Deus. Mas tem uma coisa ainda mais forte. Na última estrofe diz: conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Olha a última frase: reprime as guerras na face da terra. Deus não entra em nenhuma guerra contra ninguém e a favor de ninguém. Na teologia deste salmo, Deus reprime as guerras da face da terra. Aqui é teologia da criação e teologia da relação humana. Deus quer que todas as pessoas e todos os povos vivam em paz. É a paz que é dom de Deus. Nenhuma forma de guerra é vontade de Deus. É expressão do querer de Deus. Nenhuma forma de violência representa Deus. Vamos ao Evangelho. Vai ser pesado, prepare-te. João capítulo 2, versículos 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou, vai igreja, os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Que cenário é esse? Jesus entra no templo e encontra vendedores de bois, ovelhas e pombos e cambistas que estavam aí sentados. Parece o quê? Parece aquelas áreas de rodeio que tem na beira das estradas, de leilão de gado, né? O templo virou uma área de leilão de gado. Por quê? Você vai se assustar. Porque entre o ano 40 e 20 antes de Cristo, o Império Romano já ruía em francas crises e sinais de decadência. O Império Romano, os estudiosos de história sabem, alargou tanto as fronteiras do Império que não tinha dinheiro que bancasse um território tão vasto. Era caro demais. Tinha que eliminar povos. O Império Romano percebe a crise e sentem que lá em Israel, até hoje, não é à toa aquele conflito lá, aquela fatia de terra entre o Egito e a África inteira, que desce para o lado do Golfo, que pega toda aquela área das tradições e dos povos dos mares do sul, ali abaixo do Golfo Pérsico. E depois a margem do Mediterrâneo na costa de Israel, que vai até a Síria, Líbano e a Grécia. Aquilo ali é chamado de a encruzilhada do mundo. Não é à toa que em Jericó, lá nas margens do Jordão, é a cidade mais antiga do mundo, que falam os estudiosos de 9 a 11 mil anos antes de Cristo. Por quê? Se é a encruzilhada do mundo, é onde nasceram as primeiras banquinhas de feira do mundo. As primeiras relações comerciais do planeta nasceram lá. Aquela briga pela Palestina não é porque é terra santa de Maomé, ou de Abraão, ou de Isaac, de Jacó. É porque é uma rota comercial de categoria universal, não é? De importância, de relevância para o planeta, a rota comercial. Então, o Império Romano, percebendo que corria o risco de uma rebelião interna de Israel,
Herodes apresenta ao imperador um projeto. Vamos amansar a fúria dos judeus, porque eles correm o risco de qualquer hora se rebelar contra nós. Nós não podemos perder aquela fatia. Herodes tem uma expertise. O que ele faz? Apresenta aos sacerdotes, aos fariseus, mestres da lei, ao partido dos sacerdotes, os saduceus, um projeto. Eu vou financiar e reformar o templo de Jerusalém para vocês. E ele empreende, põe o exército para reformar. Destrói tudo e constrói um santuário de uma potência, de uma ostentação, que o povo passou a ir para o templo e não rezava mais. O povo ficava impressionado com a grandiosidade e ainda a campanha do imperador e do rei, pedindo aos nobres da terra que doasse grandes enfeitos e adornos para o santuário. O povo ia para ver beleza, nem lembrava de Deus, era uma distração, era um passeio. Herodes restaurou o templo com todo o rigor que os religiosos pediram na norma e na métrica e na grandiosidade do que desejavam. Mas não pouco, Herodes, terminando a reforma do templo, constrói do lado direito do templo, de fora, uma fortaleza, Fortaleza Antônia. Essa fortaleza era uma espécie de hotel de luxo, onde o sonho de Herodes era trazer o imperador para visitar Israel. E a Fortaleza Antônia era formada por uma área residencial de altíssimo padrão, para ele, Herodes, usufruir e aguardando a vinda do imperador. Era algo tão escandalosamente grande que a área da Fortaleza Antônia tinha uma construção que cabiam 600 soldados de elite, montados, com 600 cavalos do Império Romano, que era o topo da vaidade da luta romana, eram os cavalos. 600. Mas não só. Herodes, já contei isso, mas é importante dizer de novo, para a catequese. Herodes fez da Fortaleza Antônia até aqui no altar uma escavação profunda, um túnel que saía aqui, bem ao lado da pedra principal do altar de Jerusalém e do Santo dos Santos. Fez aqui um camarim de altíssimo padrão para ele e os convidados da corte do rei, com uma cadeira aguardando a visita do imperador, assistirem o culto religioso de Israel como uma pompa, como um espetáculo, como uma coisa esplendorosamente bela, mas que não tinha nada de transcendência e de Deus e de religião, porque para Herodes o Deus era quem? O imperador. Para ser cidadão romano, uma das coisas que você tinha que fazer era confessar a fé. Eu creio que o imperador é Deus e é eterno, imbatível, invencível, eterno. Um dos títulos era Salvador. Um dos títulos que o imperador recebia era de Salvador. A catedral, a Basílica de Latrão, quando São Silvestre a inaugurou em 325, ele deu a ela o título de Igreja do Santíssimo Salvador, para dizer que Jesus é que é o Salvador e não o imperador, que já estava em franca decadência. Pronto. Mas a presença de reis, nobres, militares, pagãos, impuros, pisando o mesmo piso da pedra do altar, fez os judeus de padrão pobre. Sabe aquele povo simples, humilde, da Galileia, da roça, do interior, o comerciante simples,
bom de comércio, mas de coração inocente, puro, desprovido de maldade, eles começaram a dizer: colocar o imperador, colocar as autoridades políticas no mesmo altar é uma aberração, é uma profanação. E Herodes fez ainda uma alavancada na economia de Israel, porque a esplanada que ele construiu diante do altar cabiam, dizem os estudiosos, cerca de 250 mil pessoas, que na Páscoa eles controlavam a entrada das pessoas na área do santuário, homens, e entravam os homens na área do santuário dos 250 mil, apenas os que traziam a oferenda para o sacrifício, que era bois e carneiros. Então, ele controlava a religião, controlava a política, controlava a economia, e sabia quanto por cento o templo arrecadava com 250 mil. Imagina Israel de 2000 anos atrás, oferecendo boi e carneiro vindo da Ásia inteira para oferecer no altar. Voltemos ao Evangelho. Eu precisava fazer essa nota para vocês, porque senão não dá para entender o desfecho. Me desculpem, mas tem que ter uma basezinha de formação, porque senão não dá para entender não. Vamos lá? Vamos ao texto. Então, de novo, brevemente recordo. Estava próxima a Páscoa dos judeus, quer dizer, a festa solene da grande oferta. Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Versículo 15. Toda a igreja lê, bem firme. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Vai. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Olha, a minha não é de jeito nenhum prazeroso falar o que eu vou falar agora. É sofrido, é tenso, é talvez um dos argumentos mais difíceis para serem pronunciados nos dias de hoje pelos padres, pelos bispos, pelos pregadores do Evangelho. A pergunta é a seguinte: Jesus entrando no templo hoje, na igreja hoje, o que ele encontraria? O que ele encontra? Quem ou o que representariam os vendedores de bois, ovelhas, pombos, cambistas, mesas e moedas? Uma pergunta bem mais desagradável para mim, para eu ouvir. Que mal ou quais males os vendedores de bois e ovelhas e cambistas podem fazer hoje para a igreja de Jesus? Isso é uma pergunta crucial. Eu não dou conta de responder, mas ela precisa ser feita. Fez então um chicote de cordas e expulsou. O chicote de Jesus hoje tem autoridade e poder para expulsar o que e quem de nós da igreja dele. Por quê? Que mal as mesas de moedas fazem para a igreja hoje? Quais mesas o Senhor viraria? Não façais da casa, presta atenção de como ele chama o templo, hein? Ele chama o templo de, como ele quando estava com 12 anos, no encontro com Maria e José, lembra? Perdido no templo.
Não sabeis que devo estar dia e noite na casa de meu Pai? Agora, 20 e tantos anos depois, ele diz a mesma coisa para os vendedores: não façais da casa de meu Pai um comércio. O que configura comércio hoje na igreja, em nossa paróquia, em nossa comunidade? Quais são os apelos comerciais que nos induzem, nos conduzem a começar a achar que tudo é normal? Entre a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, quais outras mesas cada um de nós abrimos quando entramos aqui? As mesas das ideologias, as mesas das opiniões próprias, as mesas das ideias que você veio para aumentar sua informação sobre elas e voltar defendendo mais aqueles argumentos. Quais mesas nós abrimos hoje quando entramos na igreja? É tenso, não é? Hã? Repito, que mal ou que males os vendedores de bois e de ovelhas e os cambistas fazem hoje para a igreja? E em que nós, pregadores, transformamos a casa do Pai de Jesus num comércio? Uma das dores mais doloridas na alma minha é quando alguém, um pai ou uma mãe querendo batizar uma criança. Aqui é um padrão diferente, mas na periferia, eles às vezes, de longe, na secretaria, falam para o secretário: ou, quanto paga para batizar? Quanto paga para casar? Para marcar uma missa de 7º dia, cobra quanto? Isso existe, gente? Existe. Tem igreja que a gente entra, tem mais loja e produto sendo vendido do que um abraço para ser dado, um bem-vindo para ser dito, uma palavra de salvação para atingir. Tem para atingir o bolso, mas não tem para atingir o coração e a alma. Isso existe? É sobre isso. E o problema mais grave é que nós, padres, gostamos dessa economia de transformar a igreja numa feira hippie. Tem igreja que você vai, parece a feira hippie antecipada, né? Tanto trem. 10 minutos de pregação e 40 minutos de aviso de tudo que vai ter de evento para vender e para comprar, e para vender e para comprar. Isso existe? A hora que termina o aviso, a gente está assim, ó. Isso existe? Existe. É sobre isso. Se a gente não der conta de ler a Bíblia e aplicá-la nesse nível, criemos vergonha na cara e não digamos que estamos lendo a palavra de Deus, porque ou ela se aplica, ou então não abra. Mas tem pergunta mais difícil, bem mais difícil. Vamos ver? Vamos entrar com Jesus? Versículo 18. Então os judeus perguntaram a Jesus, olha o desaforo, brada, que sinal nos mostras para agir assim? Isso aqui é desaforo demais. Rapaz, quem é você, seu galileuzinho, lá do norte, lá de Nazaré, filho de carpinteiro, gente do interior e da roça da Galileia, quem é você? Você entra num glorioso templo desse que Herodes nos deu. Que sinal mais poderoso do que esse templo suntuoso? Que sinal, que milagre, que coisa impactante você realiza para que a gente veja e creia em você, rapaz? Quantos ainda hoje perguntam isso para a igreja e para nós padres? Quem é você para falar isso? É duro. Versículo 19. Jesus respondeu, brada a igreja: destrui esse templo e em 3 dias o levantarei. Jesus, provavelmente, eu imagino do jeito que ele era, inteiro e intenso em tudo, deve ter olhado a glória do templo de Herodes e dito para eles: destruir esse templo
e em 3 dias eu levanto isso aqui. Versículo 20. Olha o desaforo. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário. Brada. E tu levantarás em 3 dias? E de fato, no ano 70 da nossa era, as autoridades do Império Romano, Herodes já morto, outros sucessores entram em Jerusalém, fazem o cerco romano em Jerusalém, vão primeiro ao templo e destroem o templo inteirinho, despedaçam o templo, matam os judeus que resistem, expulsam-nos do templo e depois destroem a cidade de Jerusalém. E até hoje, 2000 anos depois, em 2070 vai fazer 2000 anos, que aquele templo poderoso que Davi construiu, que Salomão ampliou e que Herodes ergueu com suntuosidade, aquele templo foi destruído e restam, senão, pedras lá embaixo do muro da lamentação, mais nada. Rapaz, quem é você? Nós estamos aqui fazendo uma parceria com o Império Romano, com o poder político de Herodes, 46 anos, e você vai em 3 dias. E aí vem a virada. Versículo 21, vamos lá? A novidade vem agora. Desliga a chave da interpretação do que era o templo para o Antigo Testamento e liga a nova chave da nova compreensão do que é o templo. Versículo 21. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Do templo do seu corpo. Jesus acaba de inaugurar e apresentar para nós e para o mundo o novo conceito de templo. Esse templo glorioso que Jesus ressuscita em 3 dias é o seu corpo. Você pode bater no seu peito e dizer assim: eis o templo de Deus, onde a glória de Deus se manifesta e brilha. Eis o templo de Deus, o mais débil e mais frágil de todos os homens, a criança que nasceu portando todos os traços de deficiência, todos os traços de mutilação de qualquer razão, o mais eloquente, belo e elaborado dos corpos, sarados e malhados, todos os corpos, os mais frágeis, os mais ostentosos, não somos outra coisa senão uma só: templo de Deus. Amém, igreja? Reage, igreja. Nós mais velhos, quanto mais definhamos, não definhamos como decadência, mas reduzimos-nos à essência do que somos. Só aquilo que conta, corpo para ser ressuscitado e para ser glória de Deus, eterna, na glória de Deus. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e da palavra dele. Ressurreição decide o resto. A partir da ressurreição de Cristo, tudo é decidido de uma forma nova. Recordar, lembrar, acreditar na palavra, na Escritura e olhar para o seu corpo e dizer: eis o templo de Deus. E onde entra isso aqui? Agora sim. O final da segunda leitura, vamos lá? Versículo 16 e 17. Paulo aos Coríntios diz assim: acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Leia. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo,
e vós sois esse santuário. Os judeus faziam uma apologética da suntuosidade do templo que Herodes construiu. E Jesus aponta para eles a teologia do corpo. O seu corpo é santuário. O Espírito de Deus mora em vós. Se alguém destruir esse santuário, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois este santuário. Você, ao sair da igreja hoje, tem gente que recebe a Sagrada Comunhão, volta para o banco, põe a mão aqui e continua pedindo a Jesus. Não toma consciência que a partir daquele momento, ele se tornou o lugar mesmo onde o próprio Deus está, na forma de comida e bebida, para ativar o seu corpo e transformar o seu corpo. Por onde você passar essa semana, você vai ser água viva que brota do pé do altar e corre para o mundo levando a luz fulgurante de Jesus para iluminar, a água viva de Jesus para irrigar o mundo por onde você correr e passar. Você é a água viva de Cristo que brota todos os domingos ao pé do altar. Todos os domingos você recebe não coisa de Deus, mas Deus mesmo. E você não é outra coisa senão uma água viva que porta e leva Deus, que dá vida vivificante para todas as coisas, dos rios, os mares, os peixes, os animais, as árvores, as florestas, as folhas, os frutos, tudo, todos os povos e culturas, todos os corpos vivificados em Deus. Você é a glória que Deus manda irradiar, glória de Deus por onde você passa a semana inteira. Amém, igreja? Reage, igreja. Brada, igreja. Eu que sou caipira e sou da roça, quase morro com essa expressão, a primeira frase da segunda leitura. Paulo diz assim: vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Gente, isso é forte demais. Você é lavoura de Deus. O que a árvore tem que dar? A árvore na beira do rio? Fruto que alimenta e folha que é remédio. Se nós somos lavoura de Deus, nós temos que ser árvores que dão frutos para alimentar, no amor, na compaixão, na misericórdia, no perdão, na fraternidade, na solidariedade. Temos que ser folhas curadoras e curativas uns dos outros. Vai render a semana? Amém. 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 Pronto. Dito isso, é a hora do seu confronto com você. Jesus hoje entrando no seu coração, entrando na sua alma, no seu corpo. Que chicote Jesus faria? E o que Jesus expulsaria de dentro de você? Será que tem alguns bagulho aí para jogar fora? Se tem, deixa Jesus purificar esse templo, esse santuário que é dele. Diga para ele: Senhor, que o chicote da misericórdia do Senhor entre dentro de mim e manifeste a autoridade e o poder de purificar e limpar tudo que faz de mim um templo de Deus impuro, sujo, cheio de tudo que não é de Deus. E limpa-me, e purifica-me, e expulsa de mim sentimentos, pensamentos, desejos, ambições, fraquezas, misérias, tudo que em mim não é digno do que eu sou, um templo, um santuário de Deus. Limpa-me, purifica-me, devolve a mim, Senhor, a pureza e original, porque eu aceito e eu quero ser um templo de Deus, um santuário de Deus, levando Deus por todos os ambientes que eu percorrer em minha vida e nesta semana. Incline a sua cabeça.
Põe a mão no seu coração, que é o verdadeiro santuário de Deus, e peça para Jesus limpar, purificar, restaurar a glória desse santuário que você é. Fale com Ele. Lava, purifica e restaura-me de novo.